e a criança parece que tinha algum tipo de diferença comportamental, né? Uma diferença comportamental. E aí, foi nesse momento eu observando a criança, me sobreveio uma dica, alguém me deu uma dica. Pode ser o meu consciente ou pode ser o próprio Deus que me deu essa dica, né? Ele pôs na minha consciência assim, se as enfermidades são presenças de espírito, quer dizer que há pessoas que convivem com o espírito o resto da vida, indiretamente, ou convive com alguns relampejos, né? Por exemplo, aí eu comecei a pensar, mas eu só de observar essa criança, eu não criei esse pensamento todo na cabeça, não. Alguém está me concedendo pensar isso, né? Eu falei assim, mas é profundo demais. Quer dizer, então, que um espírito compartilha vivência dentro da casa de uma pessoa, se brincar, a vida toda, enquanto durar aquela comunhão da enfermidade trazida pelo espírito, né? Aí eu me sobreveio dois pensamentos para confirmar que isso era verdade. Seja brevemente a convivência, ou seja permanente. Yahushua libertou um jovem, né? Um jovem que tinha muito tempo que ele era subjugado por um espírito, não é assim? Então quer dizer que naquele lapso temporal ele ficou ali direto. O espírito ficou dentro da casa, Direto. Convivendo com a família. Tá entendendo? Através do ser humano, através do ser humano. Seja totalmente, porque naquele caso parece que o subjugado do espírito era intenso mesmo. Lançava o garoto até no fogo, né? Se eu estou bem lembrado. Não sei o quê. Não, aí já era o gadareno. Já era o outro. Tá certo. Que também pode servir de exemplo. Não sei aí, então. Mas o seu também é bom porque aquela permanência daquele espírito do gadareno, ela era mais intensa no sentido de que dava condição sobre-humana para o gadareno. Porque isso aqui é pele. Se eu for espedaçar um grilhão, nem a pele aguenta, não é nem questão de força. Entendi. Não é nem questão de força. O tecido epitelial aqui não suporta você. É mole. É mole, vai furar, vai rasgar, vai quebrar osso, vai... Mas Uma não, coisa nada disso acontecia. Então tinha uma coisa sobrenatural. Sugerindo o quê? Sugerindo que aquele espírito estava com uma presença muito forte naquele gadareno. E por um tempo, que as pessoas já conheciam o gadareno, ali tem um homem assim, se assado. As pessoas já davam notícia dele. Então naquele ambiente convivia um espírito o tempo todo. E no caso do jovem que eu estou falando, o espírito estava dentro da casa, como se fosse sentado aqui conosco, de modo indireto, né? Então você está convivendo com o demônio. Está entendendo a profundidade disso? E de modo rápido, um momento mais curto, o diabo falou na boca de Pedro, quer dizer que ele estava sentado na mesa e ali tinha um diabo sentado com ele. Por um momento mais curto. Um relâmpago. Então eu percebo que a Escritura nos dá exemplo de momentos curtos, relâmpago que você está falando, e de momentos mais perenes, mais duradouros, né? E se for pensar isso, a gente já passa a ter uma observação diferenciada, né? A gente assusta ou fala dos espíritos dos demônios com uma maneira, sendo que na sua família ali tem um convivendo a vida toda com a gente, né? Quando eu falo conviver assim, parece uma colocação mais pesada, mas indiretamente é isso mesmo. Indiretamente. Então eu achei isso muito profundo. E se nós admitirmos ainda que algumas outras doenças são presenças demoníacas, e isso também nós temos exemplo na Escritura, que certas curas, o Espírito deixou aquela pessoa passou a conversar, era muda, era surdo, não teve esses exemplos na Bíblia de cura? Então quer dizer que tinha um espírito habitando naquele corpo, enquanto ela era muda ou era surda. Libertou, o espírito foi embora daquela convivência. A pessoa passou a falar.
Então aquele espírito que está convivendo naquela família não está convivendo mais. Então eu dirigindo e pensando sobre isso, e eu achei assim, gente, que maravilha de vez em quando assim, ter a misericórdia de Deus mostrar, o Espírito Santo mostrar, abrir o entendimento da gente quantas coisas que acontecem. Né? Eu queria perguntar. No caso aí, veio esse pensamento de você, lá do rapaz, do menino, né? Citou uns exemplos bíblicos. Você acha que então, pelo que você conhece da Bíblia, tudo seria uma presença espírita ou coisa natural do envelhecimento, da carne, da doença normal? Já vi. Ah, eu tô aqui, a menina lá do conhecido meu agora, ela tá com. Ela descobriu lá o câncer no colo do útero. Tá com presença do demônio, é parte natural mesmo, de uma transmissão ali de virose, alguma coisa, desenvolveu isso. Sempre me fiz. A raiz é dele. Porque, por exemplo, eu lá adoeci, foi um ataque dele, entendeu? Ficou ali permanente em mim naquela época, ou foi uma coisa virosa, da carne, ou todo ser humano está sujeito a esse ataque aí, essa presença. Fiz essa... Porque depois que a gente converte, a gente adoece a mesma coisa. Dá câncer, dá qualquer coisa. Eu sempre me fiz essa pergunta. Nós já conversamos disso. Toda e qualquer enfermidade o que acontece? Teve exemplo na Bíblia que falou assim, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. Não teve? Teve caso na Bíblia que falou assim, essa aí é para a glória de Deus. Para isso glorifica, testifique de mim. Mas, no final vai acontecer um feito que é para a glória de Deus. Mas a ação de corrupção aqui, primária, ela é a função do inimigo? Penso que sim. Toda. Toda. Por quê? Antes não tinha, né? Corrupção foi entregue na mão dele, o degradar. Justamente por causa da aceitação do pecado. Do Adão para cá entrou. Vamos inserir passagem bíblica. Após Paulo, servo ungido, em plena ação de Deus, foi permitido um ataque. Ele falava que esbofeteava ele na cara. Eu acho que essa expressão esbofetear na cara é que envergonhar. Mas será que eu vou ser envergonhado? Eu pregando a palavra aqui, um demônio vai vir bater na minha cara e sair sim. E lá falava que era para ele não se gloriar, ele precisava ser envergonhado. E era uma doença no corpo. No corpo, física. Então, eu acredito que sim. Toda ação de degradação de tudo entra a ação maligna, porque parece que foi dada a esse cumprir esse papel, essa missão. É muita coisa. Não vou bater o martelo, mas capitando alguns exemplos bíblicos, a gente começa a entender. E Paulo estava tão sintonizado com aquilo que ele pediu para ser libertado daquela ação. Ele sabia quem é que estava. Eu tive uma visão na mente que escorria muito sangue pelo nariz dele. Pode ser. Muitas pessoas especulam qual seria isso aí, né? Mas eu Mas acho que a Bíblia... eu enxerguei isso, muito sangue saindo e sujando ele. Entendi. Eu acredito que a Bíblia, ela realmente não se interessou em bater o martelo que está explicando qual que é. Ela quis deixar... Ela deu pista, ela falou que ficava impuro e no caso o sangue, se sair sangue, já é impuro. Qualquer ferida ali, a pessoa ficava impura, né? Lepra, tudo tinha até que afastar. Eu acho que de certas coisas a Bíblia quer que nós especulemos, porque é assim que nós vamos exercitar a busca pela Escritura, porque você vai para uma parte da Escritura, ela concede entendimento de outra, etc. Tal. Se batesse o martelo em tudo, nós ficávamos preguiçosos, não precisava estudar nada, não. Não punha para exercitar? Não. Não, eu sei, estou contando para você. Agora, sobre o assunto do espírito com a família, ele passa até de geração para geração. Porque eles vão lá perguntar aquele espírito e saber do morto lá que morreu, o que ele gostava, o que ele fazia. E quando vai no centro espírita e fala que é o morto. Não, eu sou o fulano tal. Nós ficamos juntos, tal dia, assim, fizemos isso, aquilo. Fala os detalhes, né? Você me fez pensar... Os detalhes, é o espírito da família. Você morou lá. Você me fez lembrar... Sempre morou lá. De uma passagem que fala assim, que ele veio no espírito de Elias. Ou seja, ele veio com aquela característica de provar a mesma coisa que Elias vinha provando e agir da mesma coisa que Elias, né?
Muita gente fala que Elias, como ele foi tomado no carro de fogo, ele voltou vivo e para viver na terra. Não é bem assim que talvez pode ser. É o espírito que estava sobre ele, a força, os atributos, as virtudes, está também sobre aquela pessoa. Então eu posso, é igual assim, eu estava meditando lá em casa, será que é proibido eu falar que, uai, isso aí é espírito papai? Ah não, você está querendo dizer que seu pai encarnou? Não, não é isso não. O espírito que movia ele fazer as coisas, agora move outra pessoa, o agir. Nós estudamos sobre espírito, né? Tristeza, alegria, coragem. Espírito é uma ação Sentimental. é um sentimento, ou uma virtude, uma inteligência, uma capacidade, tudo é espírito, né? Então, eu já vi falar que quando foi construir o templo, mandou viajar e buscar profissionais que Deus tinha derramado o espírito de artesão, o espírito de construtor, de gente que mexe com a prata. Aí você vê a misericórdia de Deus, do Espírito dele concedendo capacidades. Né? Aqui, se nós estamos nessa mesa aqui, ó, cada um tem uma capacidade. Pode-se dizer que sobre cada um foi derramado um Espírito. E aí é variado, que tem gente que quer regular os dons em 12, né? 12 pode ser a essência primária, como nós conversamos sobre aquilo. Mas dali desgaia para mais, né? É muita virtude, tudo operado pelo Espírito. Dom de amar, dom de generosidade, dom de amizade, dom de trazer alegria, dom de proteção. Tudo é o Espírito que executa, né? É muitas as ações do Espírito, não dá para limitar, não. Então eu achei interessante. Falei, gente, essa mulher nessa luta com esse menino, que o menino perguntava tudo, Edna saía correndo, né? Largava o carro, a pessoa, tudo para trás. Porque até eu comecei a ficar agoniado, porque o menino entrava numa pergunta e ele ia não tinha fim, não. Nossa, a minha mente desse menino é... Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso, porque nós passamos pela estação, tinha uma locomotiva lá. Vocês já devem ter observado lá, de modelo lá, né? E lá ali, uai, aquele ali não anda não, porque lá, o caminho para ele andar parou, e ali ele fez mais ou menos umas 30 perguntas, não, um passageiro. Ele fez umas 30 perguntas, tudo em torno daquilo, mas eu pensei, gente, como é que a mente desse Pode ser autista também. Como é que a mente dele é curiosa desse jeito? Ele já andou um dia? Já, mas... Aí tá parecendo sintoma de autista. Isso. Mas eu vi que a inteligência dessas pessoas, porque eu não teria tanta imaginação para perguntar se aquela locomotiva vai andar ainda, se ela andou algum dia, se tinha gente em cima dela, quem cortou os trilhos dela, se vai pôr no lugar de novo. E eu falei, se ela com paciência explicando tudo. O autista ele tem ânsia de aprender. Ele quer saber como vai resolver aquela situação, ele não resolve. Ele vira num loop, fica num loop. Minha mente começou a expandir. Falei, gente, os apócrifos falam que o anjo que caiu, ele dava palestras e ensinamentos imundos, né? Eu acredito que tem espírito que carece de informação, saber sobre as coisas, talvez espírito que é dado menos, né? Menos, bem menos. E curioso. Tem. Isso, como é que é isso, como é que é aquilo. Talvez por isso que eles foram vítimas fáceis do anjo, porque tinham... curiosidade. Tinha respostas, né? E aquilo ali submisso ali, ó, eu quero esse aqui, que o outro não fala nada. Ele tá negando essa E E aí ele podia falar mentira à vontade, então e aí se corrompeu. E tudo que ele falava, às vezes, ele podia provar, executar perto daquilo uma meia mentira, né? Uma meia mentira. Então é mentira do mesmo jeito. Que eu acredito, que até eu estava conversando com o Zair, que deve ser isso, que ele deve manipular os seres humanos, deve ter seres humanos que têm contato, que deve ficar deslumbrado. Vou dar um exemplo que o irmão Elton, segundo declaração dele, em algumas coisas que ele ficava sabendo, ele ficava admirado. Então se o Elton, eu acredito que está na hierarquia bem baixa aqui, né? Já fica maravilhado e fica mesmo, vamos dizer que quem relaciona mais próximo com ele, que deve ter essa hierarquia de seres humanos, que tem um contato mais próximo. Então ele tem informação na mão, ele é tido como líder automaticamente pelas pessoas. Eu vou dar exemplo, quando
foi me dado um cargo lá, por eu obter informações que as pessoas não tinham, toda hora vinha um me perguntar uma coisa que eu tinha capacidade de responder. Era porque eu era mais inteligente, mais preparado? Não. É só porque o computador abriu informação para mim. Na hora que eu estava com dúvida ou falando alguma coisa errada, eu falei, não é assim que funciona não. É assim, assim, assim. Ué, outro dia mesmo esse cara estava fazendo café na portaria e agora está respondendo essas coisas. Ou seja, ele por ser uma hierarquia bem maior e a capacidade de viajar mundo, ele tinha informações muito maiores, e as informações dele foi tanta que ele começou a achar que ele podia ser individualizado, né? Autônomo. Ele não precisava de mais ninguém. Tem isso. Tem isso. A pessoa de tanto ganhar informação e poder, ele precisa. Eu sou autossuficiente. Isso mesmo. Então tudo isso permeia o quê? Tudo isso permeia esse assunto que eu, observando essa criança, fui ver que o conhecimento da gente tem que ser amplificado através da palavra e da observação. Você observa, quem falou isso? Foi alguém me falou isso essa semana passada. Devido ao fato de nós lermos a Bíblia, foi Isaías. A hora que você vê os acontecimentos no mundo, você vem aqui e confirma aqui, aumenta a fé, aumenta a veracidade sobre a Bíblia. Se nós não tivéssemos Bíblia, nós estaríamos aqui cada um especulando no seu pensamento, isso, aquilo. E aí vem as fábulas, vem os pensamentos errados, porque a mente humana foi dotada de pensar. Se você não tiver um elemento alicerçado aqui, vai especular, aí vai gerar fábulas, doutrinas estranhas que têm aparecido, tudo porque eles abandonaram a origem. Todo mundo que abandona a origem, ele cai para o ocultismo, para o sincretismo, para o cientificismo, né? Tantos ismos aí que tem, que o homem se baseia nele, os astros, né? A ideia dos astros é antiga. Devido ao fato de eles abandonar a Bíblia e ser direcionado pelos astros, eles começaram a criar doutrina astronômica. Já entrava os espíritos ensinando. E dando a dica lá, aquilo ali, aquela vai viajar para aquele lá, você pode perceber que vai estar em tal lugar, eles usam a base certa para entortar o negócio. Então, seria o quê? Um pensamento de escola hoje para nos orientarmos no mundo em que vivemos e reconhecermos. Isso já é antigo, né? O menino, a gente quando reunia bem e via os desacertos familiares, de amigo, a gente fala lá, ela tá agindo lá, ó. Parece que com o tempo passando a gente perde o reflexo disso e passa a esquecer esse lado e começar a debater com as pessoas. Material. Briga material. Debater com o colega, com o irmão, com o membro de igreja, com o vizinho, com o patrão, com o transeunte da rua. Por quê? Perdeu o reflexo, saiu do espiritual para carnal. Eu quero brigar agora na carne. Aí a gente sempre toma prejuízo de imaginar nisso aí. Eu tenho isso como experiência, minha família, né? A briga que tá tendo lá. Aí o pessoal geralmente costuma aparecer no dia de domingo. É um dia muito carregado. Você sente um peso terrível, assim. É espiritual mesmo, você sente aquela coisa querendo te derrubar. O semblante da gente muda, o pensamento o dia fica ruim. Os meus dias lá, tem dias que eu vou falar pra vocês, são ruins, porque você sente essa carga espiritual, justamente nisso que você falou, que as pessoas abandonaram, né, mesmo. A compreensão. Isso aí a gente tem que ficar vigilante em louvor e adoração, orando mesmo, porque é muito fácil você estourar a qualquer hora, porque vem sentimento muito ruim, pensamentos, então, nossa, é terrível. Então você falou aí eu me lembrei, porque tem dias lá que a carga espiritual é muito grande, muito pesada mesmo, porque o inimigo ele não dá trégua, e você dá lugar para ele, aí é pior ainda. Eu posso te dar uma centralização que aconteceu comigo, que eu comecei a marcar a sexta-feira. Mas não é nem o dia. É o dia que aquelas pessoas com aqueles espíritos vão estar reunidos. Isso. É porque às vezes, naturalmente, acontece naquele dia. Aí você fica achando que é o dia em si. Até é, né? Mas você pode observar que é aquelas pessoas que têm aquelas características
permitir que aqueles espíritos ajam através de raiva e ignorância, e são muitos os frutos da carne que nós sabemos bem lá em Gálatas, em Romanos. Então, acaba que você percebe que aquele evento acontece muito no dia, porque daquele dia. você pode observar que aquelas pessoas não estão reunidas. É igual a sexta-feira, eu tenho essa coisa com a sexta-feira, mas eu fui vendo que pode acontecer outros dias, mas um está trabalhando para lá, outro está trabalhando para lá, outro está trabalhando para cá, não uniu. A hora que dá na sexta ou no domingo, ou que seja, pode ser até no sábado, mas o sábado normalmente a gente se envolve com essa ação e tem algumas segura mais, tem coisa que você vai falar, não vou fazer, não vou discutir porque hoje é sábado, parece que o dia já carrega aquela santidade, e não é nem que parece, é porque alguém pôs santidade nesse dia, então todo mundo que quiser reconhecer, ele vai sentir essa santidade e vai cultuar ela, né, naquele dia. Então, são as pessoas que carregam espiritualidade. Não existe pessoa que o dom, falei aqui agora, dom de ministrar, dom de arrumar as coisas, dom de zelar, dom de conversar, tem muitos. Existe também, por outro lado, dom da ira. A pessoa tem um dom da ira. Não, aí não é dom, né? Já é falta de virtude, né? Já tem aquele pecado da ira, aquela pecado da levar conversinha, pecado de fofocar. Falta de controle. É um embate de virtude com pecado mesmo. A Bíblia fala que... Você chegou a levantar a mão? Levantou. Ah, mas o assunto já mudou totalmente.